Boa noite, pessoal. Tudo bem? É bem diferente estar falando com vocês assim. É bom falar e ver, ver vocês assim ao vivo, poder abraçar, né? Espero que tudo isso passe logo para a gente poder estar junto novamente. Que agora nesse período a gente sempre valorizou muito, né? Uma característica que eu acho que a nossa casa Discípulos de Jesus tem é nós somos bem fraternos, bem carinhosos, né? A gente se abraça muito e eu tenho sentido muita falta desse contato, mas agora está sendo necessário esse afastamento e poder estar falando com vocês por meio do estudo, assistindo todos os estudos, né? Que estão tendo todas as quartas. Dá pra gente matar um pouquinho a saudade, a gente vê que a galera se fala pelos comentários, e isso é uma coisa muito bacana. E no último estudo, que foi o estudo da Tia Edneia, foi muito bacana que eu vou começar fazendo referência. Tia Edneia foi minha evangelizadora, e nem parece, né? Tão nova, tão bela aí. E tem uma música que me traz uma alegria muito grande, e uma nostalgia boa demais, que é a música Jesus Está Passando Por Aqui, que eu acho que vai combinar muito com o tema de hoje e com todos os temas da nossa vida, porque Jesus Está Passando Por Aqui é uma música que vai falar sobre como a gente se transforma quando Jesus entra na nossa vida. Todos conhecem essa música, eu vou declamar ela aqui, né? Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. E com essa música, eu gostaria de pedir para a gente fechar os olhos, se concentrar, para a gente fazer uma oração, pedir a Deus para que esse bate-papo entre a gente seja bastante proveitoso, que traga bastante luz para o nosso interior. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando com os meus amigos, meus companheiros, da sua mensagem, nesse momento tão diferente na nossa história, que o Senhor possa sempre nos dar toda a força, Senhor, para passar por todas as dificuldades. Que essa noite seja de bastante aprendizado e de bastante alegria, que assim é a boa nova. E pegando o gancho da música, Jesus está passando por aqui, eu fico pensando que de repente esse tenha sido o meu chamado. Estudando os discípulos, né? Cada um tem um chamado muito lindo, muito lindo, muito especial. Aí eu fiquei pensando, quando que será que foi o meu chamado, né? Quando será que Jesus nasceu para mim? Aí eu lembrei da evangelização infantil e como era prazeroso para mim e para a evangelização infantil, de tudo que acontecia da mensagem, que naquela época era uma sementinha que brotou, e o prazer de estar com meus amigos, meus parentes, né, minhas primas, meu irmão, meus primos e os amigos todos que a gente fez durante a evangelização infantil, na mocidade, e que a gente carrega até hoje, companheiros de trabalho, companheiros do grupo que atua. Um abraço para vocês. E essa mensagem, essa música, uma música tão simples, mas que me emociona muito. Então eu acho que esse foi o meu chamado. E falando do chamado, eu vou falar do chamado de Simão Pedro. E esse chamado descrito no Trigo de Deus, que é esse livro aqui, ó, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela narra com uma riqueza de detalhes gigante, sabe? Parece que você está vendo um filme. E esse livro aqui, ele tem um chamado de Pedro, um aspecto que eu não conhecia, que eu pensava que o chamado de Pedro, pelos evangelhos que se tem, dos 4 discípulos e em todo o Novo Testamento, eu achava que tinha acontecido já naquele dia na praia diretamente, que tivesse sido a primeira vez que Pedro tivesse ouvido falar do Messias, de Jesus. Nesse livro aqui, ela narra que foi um pouquinho antes, através do seu irmão André, que chega com notícias de um Messias. Mas ele com uma característica de personalidade simples,
um homem dedicado à família, dedicado à pesca. Ele era dedicado, ela fala aqui nesse livro que ele era dedicado a isso, sabe? Não tinha muitas aspirações, mas ele ficou com um certo receio, porque já haviam aparecido messias que se aproveitavam das fraquezas do povo, né? Das mazelas das pessoas. Aí ele ficou assim meio receoso, mas ele achou estranho que o irmão dele falou aquilo para ele e aquilo não saía da cabeça dele. Ele dormiu pensando naquilo, quando acordou de madrugada, ele acordava um pouco antes do sol nascer para ir pescar, né? Aí estava indo num caminho, uma multidão se dirigindo até a praia. Uma multidão se dirigindo, ele sentiu um misto de curiosidade e aborrecimento com aquelas pessoas, que ele achava que aquelas pessoas estavam procurando uma solução fácil para os problemas. Que aquelas pessoas, sabe, estavam querendo uma fuga. Aí ele ficou assim, mas acompanhou. Quando ele chega lá na praia, já está aquela multidão lá. Daqui a pouco aparece ele em todo o seu esplendor. Gente, quem não leu, quem tiver oportunidade, leia. É o primeiro capítulo desse livro. Ele chega em todo o seu esplendor, numa formação rochosa que é mais alta, que as pessoas se colocavam lá para falar, que já ficava assim, e ele chega em toda a sua plenitude e começa a falar de um reino de Deus. Eu vou ler esse pedaço para vocês, que é um pedaço encantador. A hora é esta, para a grande revolução do reino de Deus. Aí ele fala... Eu vou ler só essa primeira frase, que é a hora é esta, para a grande revolução do reino de Deus. Aí faz isso já desperta o coração das pessoas uma coisa diferente, porque ele vem falar de um Deus totalmente diferente, de um Deus que é somente amor. E no resto do chamado ele vai falando que as coisas do mundo não importam, que as coisas do mundo são passageiras. As riquezas que o mundo pode nos dar são passageiras. Mas as riquezas que a gente tem que guardar são as riquezas do amor, as riquezas da ajuda. E essas riquezas vão levar eles para um novo reino, né? Um reino que aguarda por eles, que aguarda qualquer pessoa, que não liga para sua deficiência, para sua classe social, para nada seu. Deus aceita você como você é, e ele vem falar dessa mensagem do Pai, e é muito lindo. Aí, quando ele está falando isso, uma mulher grita lá no meio, Senhor! Aí todo mundo olha assim, pensando, cara, quem é essa mulher que interrompe essa fala? Aí ela fala assim, se curar minha filha, eu te sigo. Aí eu fico fazendo uma analogia com toda a humanidade, com a gente, com os dias de hoje, a gente sempre querendo fazer uma condição, né? Se. Aí ela, se você curar minha filha, eu te sigo. Aí Pedro está perto dessa mãe. Pedro pega a criança, vai chegando até mais à frente assim, Jesus desce. Aí fica Pedro com a menina no colo. Jesus não fala nada com Pedro. Jesus olha profundamente no olhar dele assim. E ele escuta na sua consciência uma voz, a voz de Jesus falando assim, Pedro, eu te conheço. Pedro, eu te conheço desde ontem. Aí Pedro fica confuso. Jesus passa a mão sobre os olhos da menina. A menina profere a seguinte frase, eu estou curada, eu enxergo, e acontece aquela comoção geral. E Jesus escolheu aquele palco ali para ser o começo de levar a sua mensagem, acontece aquela comoção toda. Quando Jesus está voltando o braço, a ponta da sua túnica toca o tórax de Pedro, e ele entra em êxtase. E ele fica parado assim, ele perde um pouco os sentidos. Quando ele recupera os sentidos por causa do calor do sol, ele vê que a população toda já se dispersou. As pessoas já se dispersaram, Jesus foi embora e ele fica sem entender aquilo, ele fica com aquela voz ressoando na cabeça dele e com a frase, Pedro, eu te conheço, Pedro, eu te conheço. Aí no dia seguinte, ele acorda de novo cedo, antes do dia amanhecer, e volta para a praia. Aí sim, ele vai encontrar o Messias, o Rabi, e depois daquele toque, a vida dele nunca mais foi a mesma, e Jesus profere a famosa frase, Pedro, eu te farei um pescador de homens. E esse relato desse livro me deixou muito encantado, que é uma nova visão desse chamado de Pedro, e como encanta
E como a música, depois que Jesus passa, ele transforma tudo. A vida de Pedro nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Então Jesus ali convida Pedro e seu irmão André para serem pescadores de homens. E Pedro vai nos dar muitas lições. Pedro tem uma personalidade muito simples, justa, ele é ingênuo, ele é impulsivo, ele é muito humano, né? Muito humano. Mas Jesus escolhe ele porque Jesus sabe o que ele pode vir a ser. Como nós podemos também, Jesus enxerga dentro da gente todas as nossas potencialidades, né? Nós estamos fadados à perfeição. O Espiritismo nos mostra isso, que nós estamos fadados à perfeição. O objetivo da encarnação é esse, evoluir. E eu lembro quando, em 2006 mais ou menos, eu estava lendo um livro acadêmico que falava sobre jogos cooperativos. O nome do autor é Fábio Bruto. É os Jogos Cooperativos. Aí eu comecei a ler aquele livro. Aí me causou uma surpresa quando eu cheguei no meio do livro, o autor falava da evolução em espiral. Aí aquilo me causou um encantamento, que eu vi que outras linhas de pensamento também acreditavam na evolução em espiral. E eu comecei a fazer uma associação da seguinte coisa, que a competição é com a gente. A competição é conosco, é a gente domar os nossos defeitos, né? As nossas más tendências. E a cooperação, né? Os jogos cooperativos é com o outro. No mundo a gente tem as duas coisas e dentro da gente também. A gente tem a competição com a gente mesmo de tentar se melhorar. Porque tem um pedaço que fala no Boa Nova, no Primícias do Reino, que é o seguinte: Pedro fala para Jesus, numa outra abordagem do chamado, que Jesus não se aproxime dele porque ele é um pecador. Então Pedro tem uma noção real dos seus defeitos. Aí tem uma música do Tim e Vanessa chamada Aos Pés do Monte, que é uma música muito linda. E eu faço uma associação dela também com os chamados, né? Que fala: um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, eu sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser limpo, ser manso, ser justo e pobre de espírito ser. Aí que vem, para mim, a parte mais linda que é o chamado, sua palavra me sonda, me conta de um reino. Me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores na alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz. O teu falar me encantou. Eu quis seguir, caminhar, quis saber para onde eu vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Então, esse chamado dessa música, que foi o chamado de Pedro, chamado dos outros discípulos, que é o nosso chamado, a nossa vida se torna diferente quando a gente conhece a Boa Nova, quando a gente conhece todos os desdobramentos da doutrina, tudo que a doutrina nos mostra. Quando a doutrina nos fala de destinação da Terra, que a Terra está passando por um momento de transição, né? Que é um mundo de provas e expiações, que o mundo é uma escola, um hospital. Vindo do macro para o micro, o mundo é uma escola, um hospital. Toda a população humana não está concentrada na Terra. Aí vem para o centro é uma escola, é um lar, é um hospital. Nossa casa é um centro, é um lar, é uma escola, é um hospital. Por quê? A casa de Pedro foi um dos primeiros lugares onde aconteceu o evangelho no lar, né? Jesus reunido com os seus discípulos lá foi o primeiro evangelho no lar. Na casa de Pedro aconteceu também um episódio interessante, a cura da sogra de Pedro. Jesus, ela está com muita febre. Jesus dá um passe magnético nela, né? Dá um passe, cura ela. Jesus desce de toda a sua magnitude para chegar àquele momento de sofrimento daquele ser humano e cura toda a enfermidade do corpo e da alma. E ela levanta, ajudando todo mundo. Ela levanta e volta para o trabalho. E Jesus sempre mostra que é a fé da pessoa que cura ela, né?
a nossa fé nos cura. Tem uma passagem muito interessante de Jesus, quando ele já está em Jerusalém, vem um comandante romano e pede para Jesus curar um servo dele que está doente em casa, um empregado. Jesus fala assim, a fé dele o curou, ele já está curado. O comandante romano sai todo feliz. Então, a fé cura as pessoas e Jesus sempre demonstra isso. Em toda a sua trajetória, ele demonstra o amor do Pai, né? Que o amor, só o amor vai transformar todas as pessoas. Pedro, eu acho que Pedro é a maior demonstração assim de mudança do homem velho para um homem novo. A gente às vezes se prende muito na negação de Pedro, mas só que a negação de Pedro, ela tem raízes na fragilidade dele. E Jesus fala isso para ele no livro Boa Nova. O homem no mundo é muito mais frágil do que mal. Mas só que Pedro tem uma coragem fora do comum e que me inspira muito. Na passagem, Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, né, os discípulos saíram para pescar. Foram. No meio disso aconteceu uma tempestade. E no meio da tempestade aparece ele, soberano sobre as águas, caminhando sobre as águas. E toda vez que eu vou narrar esse fato, me causa uma emoção fora do normal, porque, gente, é muito impressionante, muito impressionante. Já vou voltar para essa parábola, mas vou falar de uma outra, em que Pedro está conversando com Jesus e, na verdade, nem é uma parábola, é uma passagem. Pedro está conversando com Jesus e fala assim, Jesus, uma pessoa com dor, isso tudo na Boa Nova, tá, gente? Jesus, uma pessoa com dor, ela não consegue muito prestar atenção nas palavras. Não seria melhor curar a pessoa antes? Aí Jesus fica assim, tá bom. Aí tá lá, aí os discípulos todos começam a conversar também, junto com Pedro, acham melhor curar. Jesus cura. Gente, centenas de pessoas. Não é uma ou duas, não. Centenas de pessoas, centenas. Depois que Jesus termina de curar, Pedro fica numa felicidade, meu Deus, consegui arrumar uma solução. Agora vai todo mundo, agora tá todo mundo restabelecido, vai escutar, foi todo mundo se dispersando, indo embora. Aí Pedro fica assim, com aquela cara triste, aí Jesus fala como a dor é importante. A dor é importante para nos alertar para o amor de Deus, para alertar para as coisas do outro reino, para as coisas que não são desse mundo. Não que seja necessário passar pela dor. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para sofrer. Mas só que às vezes, quando esquecemos as coisas do reino de Deus, a dor vem para nos lembrar. Aí nessa hora a gente fica mais reflexivo, nessa hora a gente clama ao Pai. Voltando para a passagem, Jesus está lá no mar, Pedro se sente encantado, se sente com uma confiança de também caminhar sobre o mar. Pedro dá alguns passos, mas cai. E Jesus vai lá, pega ele e fala, homem de pouca fé, coloca ele no barco, mas demonstra muito essa coragem para enfrentar os problemas, para enfrentar o desconhecido. E fazendo uma associação com esse momento que a gente está passando, a gente está tendo a oportunidade do desconhecido, né? De quem pode estar ficando mais em casa. Tudo diferente, você agora chega do mercado, lava as compras. A caridade ficou totalmente diferente do que a gente está acostumado. A caridade é você se resguardar para não deixar o outro doente. É a caridade de você dar o espaço do outro. A gente nunca teve uma oportunidade tão grande de respeitar o espaço do outro, a vez do outro. Então fala dessa coragem. Isso que eu queria demonstrar, essa coragem de Pedro, de dar os 3 passos em cima da água. É uma coragem muito grande que a gente tem que ter para a nossa reforma íntima, para tudo que a gente deseja mudar dentro da gente. E essa coragem de Pedro, ela vem do seguinte fato, de ter visto em Jesus
o que ele é pra gente, o nosso guia e modelo, de ter a confiança de que aquele dali vai conseguir guiar ele no caminho do bem, no caminho para o reino maior, para o reino que não é deste mundo, para a boa nova. Essa coragem aí que a gente gosta de destacar e que a gente tem que trazer para a nossa vida. A negação de Pedro é um fato determinante na trajetória dele? É determinantemente bom. Naquele momento que ele nega Jesus, ele não estava preparado ainda. Ele não estava preparado para passar por aquele momento. Ele achava que tinha preparo, mas não tinha. E Jesus conversa com ele sobre isso. Na última ceia, Jesus vai esclarecendo eles o que vai acontecer, que está chegado o momento da paixão dele, de tudo que ele vai passar. Mas antes, Jesus pergunta para eles assim, quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Pergunta para todos os discípulos. Aí cada um vai falando, dizem que você é Elias, dizem que você é o profeta. Pedro tem a genialidade e a inspiração de falar que Jesus é o Filho do Deus vivo que veio trazer a salvação, que veio libertar o povo para um novo reino. Jesus fala para ele que, Pedro, você foi iluminado por um grande Espírito, essa é a revelação, e Pedro fica muito feliz. Aí volta para aquele ponto, quando Jesus começa a falar de tudo que vai passar, Pedro fala, meu Deus, mas ousa falar que não existe bondade em Deus. Aí Jesus repreende ele com um pouco mais de firmeza, ele fica assim um pouco triste, mas Jesus fala que tem que passar por aquilo dali, que essa é a grande. Aí Pedro fica falando, Senhor, então eu vou com você. Aí Jesus fala, Pedro, você não está preparado ainda. Aí ele fica mais reticente, teimando, e Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele fala, impossível, impossível. E muito interessante que no Boa Nova, eles têm o pedaço, né, que Jesus vai orar, vai Jesus, Pedro e João, onde acontece a transfiguração. O muito interessante das codificações que eles trazem ensinamentos para a gente, com outras visões de passagens que a gente não conhecia. Aí, falando desse cochilo dos dois, o João fica muito triste sobre isso, e aqui vem falar que esse cochilo, Jesus explica para ele que dali ele tira o seguinte ensinamento, que a evolução de cada um é extremamente individual, você pode ajudar o outro, mas aquele momento da paixão dele, ele tem que passar sozinho. E isso a gente tem que levar pra gente, que na hora que a nossa transformação, ela vai acontecer independente das pessoas que nos ama, que nos rodeia. Ela tem que acontecer dentro da gente. Esse reino de amor que Jesus veio edificar, ele tem que nascer dentro dos nossos corações. Tem que nascer individualmente para cada um. Cada um tem que conquistar e levar as riquezas para esse reino. As riquezas que não são desse mundo. E eu fiquei muito encantado com esse pedaço, porque os dois tentam orar toda hora, dormem. Tentam orar, dormem. E a ingenuidade de Pedro fica muito, muito nítida aí, porque são 2 espíritos, um que já faleceu há 1000 anos, outro há 800, e ele pergunta para Jesus se ele tem que fazer 3 barracas, que Jesus está conversando com Moisés e com Elias. E ali fica uma coisa, aí mostra um traço da personalidade de Pedro, de uma ingenuidade, e depois disso, realmente acontece a negação, e Pedro, a primeira vez que perguntam para ele se ele conhece Jesus, ele começa a lembrar da família, ele começa a ver como está sendo a prisão, no decorrer da noite vai acontecendo, quando ele nega a 3ª vez, ele vê Jesus na cela, com um olhar meigo e acolhedor, e ele se põe em prantos a chorar, chora muito num muro assim no fundo da cidade, em prantos mesmo. Depois de um tempo, os discípulos dispersaram, o que acompanha até o final é João. E passado aqueles tempos todos, Pedro está em Cafarnaum. Em Cafarnaum, no barco, voltando. No livro Trigo de Deus aqui, a riqueza de detalhes é muito grande, que quando ela vai contando esse pedaço, você consegue
visualizar assim na sua cabeça perfeitamente. Ele está voltando com o barco, já escurecendo assim, ele vê um homem fazendo uma fogueira na praia. Quando ele reconhece que é Jesus, ele pula na água. Ele não leva nem até o barco à margem, ele vai nadando de tanta felicidade. Eu não vou conseguir reproduzir com a mesma riqueza de detalhes do livro aqui. Mas Jesus vai, no meio da conversa, vai proferindo para ele: Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. E 3 vezes. Aí a consciência de Pedro se remete à negação, né? Ele negou 3 vezes e ele teve 3 chances de falar para Jesus que o amava e que vai seguir. E Jesus fala para ele: Pedro, vá e vá pregar o evangelho, vá apacentar minhas ovelhas. E ele sai numa trajetória linda, 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 linda. Com a Casa do Caminho. E quando, já passando pro final da história de Pedro, não, calma aí, antes de chegar no final da história de Pedro, eu lembrei aqui de um pedaço que eu acho muito interessante. Depois que Jesus cura a sogra de Pedro, a sogra de Pedro chega para Pedro assim: Pedro, você podia... Pô, Jesus me curou, sabe? Ela tá muito encantada com a grandeza de Jesus, o todo o seu amor. E você não podia falar com Jesus das outras dificuldades que a gente tem. Pedro sabe que Jesus não atende às coisas desse mundo, né? Sabe que a intenção dele é passar a mensagem para as coisas do outro reino. Aí Pedro fica meio receoso, mas decide falar com Jesus. Mas ele chega de uma forma bem, que eu achei bem curiosa, assim, bem ingênua. Ele chega perguntando: Senhor, Deus escuta nossas preces? Jesus vai com a melhor pedagogia do mundo, o mais carinhoso possível, e começa a explicar para o Pedro que desde que o ser humano começa a raciocinar, ele compreende a existência de Deus, que de uma força que criou tudo para aquele ser humano ter meios de viver, e todo mundo já começa a orar, aquilo está guardado na consciência. Jesus vai explicando para ele. Aí Pedro fica assim, aí começa a perguntar sobre os merecimentos, sabe? Por que uma pessoa é assim? Aí Jesus vai falando, o Pedro fala assim: por que um tem trabalho braçal e o outro trabalha escrevendo e ganha muito mais? Aí Jesus vai explicando que todos os trabalhos são de Deus, e todos os trabalhos são de Deus, e que todos os trabalhos são dignos e cada um tem conforme o seu merecimento, e vai explicando. Aí ele vê que Pedro ainda não fica satisfeito. Aí ele fala: Pedro, se você entrar para orar e entrar com ansiedade de pedir para as coisas materiais virem, a sua comunhão com Deus não vai ser tão grande, você vai sair muito mais ansioso das orações do que você entra. Mas se você entrar pedindo para Deus fazer com que você compreenda tudo que você tem que passar, a transformação que você tem que passar, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Aí os outros discípulos vão chegando e começam a gostar daquela assembleia, e um dos discípulos pede para Jesus ensinar como orar. Aí é aí que Jesus ensina o Pai Nosso, a oração que Mateus Levi escreveu e ficou gravada para todos nós, e mostrando que a vontade de Deus, a gente não consegue sempre compreender ela, mas que a gente perceba que Deus é totalmente amor, né? Totalmente carinho, que é um Deus que quer tudo de bom pra gente. E a oração do Pai Nosso nos mostra isso, que nem sempre os nossos pedidos são aceitos, porque aquilo dali não vai ser o melhor pra gente. E o que eu queria deixar desse grande discípulo que foi Pedro, que teve uma trajetória muito linda, e no livro Antologia Mediúnica do Natal fala da paixão de Pedro, daquele final dele, onde ele não aceita ser crucificado como Jesus. Ele fala que não tem merecimento, então ele prefere ficar de cabeça para baixo. Traz um alento pra gente que nesse momento Pedro, ele não está sentindo nenhuma dor, sabe? Ele tá com uma saudade, ele tá com uma melancolia, ele começa a lembrar daquele tempo do começo, onde ele pregava com Jesus, quando ele caminhava com Jesus, ele lembra de toda a trajetória, e quando ele vê,
ele só fica com uma confusão de sentimentos. Ele já acorda do outro lado com Jesus e ele fica um tempo numa paragem e Jesus fala para ele ficar ali quanto tempo ele quiser. Aí ele pergunta para Jesus para onde Jesus vai e Jesus fala que vai, enquanto tiver uma alma sofrendo na terra, ele não vai sossegar, e Pedro fala que vai também junto com ele. Esse pedacinho é um pouquinho maior, mas meu tempo já está acabando. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro. Então essa é a questão que eu queria deixar, é que quando Deus, através de Jesus, através da codificação, consegue edificar dentro dos nossos corações essa mensagem tão linda da nossa reforma íntima, de tudo que a gente pode alcançar através de Jesus, que é nosso guia e modelo, que a gente nunca mais é o mesmo. Depois que Jesus passa por aqui, tudo se transforma. E que se a gente cair, Deus sempre vai estar nos dando a oportunidade de recomeçar. Como Jesus fez com Pedro. Toda vez que Pedro pensava em parar, Jesus dava uma oportunidade para ele recomeçar. E então essa é a grande mensagem que eu tenho para a gente nessa quarentena, que a gente tenha força para recomeçar cada dia, não se cobrar, é um momento novo, a gente nunca passou por isso. Então que a gente sempre lembre que Jesus está com a gente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e vou terminar fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Um abraço a todos. Até a próxima.